A gente está a uma semana da reunião do Copom, que vai informar o que vai acontecer com a taxa de juros no Brasil. E a aposta geral do mercado é que os juros voltam a subir. O que vai acontecer é aquela discussão pequena, aquela discussão tópica, pontual, sobre se o Banco Central deveria subir os juros, se o Banco Central não deveria subir os juros, porque os juros já estão altos, porque o Brasil tem um dos juros mais altos do mundo, porque blá, 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 blá. Tudo verdade. Mas essa discussão, ela esconde, ela mascara, ela faz com que a gente não olhe para o verdadeiro problema nacional. E o problema nacional tem um nome: contas públicas. A taxa de juros, ela funciona mais ou menos como o termostato de uma geladeira. Você aumenta, diminui, fez uma compra muito grande, vai lá e mexe nas geladeiras mais bacaninhas, tem lá um jeito de... Fiz compras, aperta o botão, tem que aumentar a quantidade de frio. A taxa de juros, ela é reflexo e não causa de uma economia desajustada. Economias mais ajustadas mexem nos juros por um tempo menor e mexem menos. E mexem, sobem ou descem menos. Economias mais desajustadas dão estilingadas lá para cima e depois demora um tempão para cair, porque deu uma estilingada. Para subir é rápido, depois para descer é um inferno. Por quê? Porque a economia é desajustada. Quer dizer, o Banco Central, ele não mexe nos juros porque ele diz assim, olha, eu não tenho nada para fazer, o Copom tem que fazer política monetária, então quer saber, vamos mexer nos juros? Eu sou malvado, eu sou o Roberto Campos Neto, eu sou malvado, eu gosto de subir os juros. Por quê? Porque eu tenho uma predileção por juros mais altos. Eu sou uma pessoa do mal. Já o Galípolo, que é um patriota, vai subir os juros também, né? E aí, como é que fica? Então, o Banco Central, ele mexe nos juros e jogando os juros para cima, não porque essa é a arte e o ofício do Banco Central, é porque a economia brasileira está adoecida. Mas espera aí, a taxa de desemprego nunca foi tão baixa nos últimos anos. O crescimento econômico está indo além do que se imaginava. O mercado esperava uma coisa no começo do ano e a economia está respondendo de uma forma mais rápida do que se imaginava. Bom, então estamos bem. Não. O desajuste a que me refiro é o desajuste das contas públicas. Porque quando você tem contas públicas desajustadas, a soma de queda de desemprego com aumento de salário, mais juros que possam cair, ou crescimento econômico mais alto do que se esperava, é igual à inflação. Porque a economia está desajustada. E ela está desajustada porque as contas públicas estão desajustadas. E quando isso acontece, e é o que a gente está vivendo, infelizmente a gente vê os juros não caindo, e a expectativa do mercado é que, inclusive, possam subir na semana que vem, na reunião do dia 17 e 18, terça e quarta da semana que vem, o que é lamentável. É triste ver isso. Eu não gosto, você não gosta. Aqueles que preveem aumento de juros também não gostam. Mas é o que tende a acontecer. E aí, veja, o governo está projetando, está fazendo as contas para o orçamento do ano que vem. O orçamento do ano que vem tem 166 bilhões de reais a mais de despesas. Minto, estou falando uma bobagem. Tem 144 bilhões de reais a mais de despesas. Ou seja, o orçamento do ano que vem aumenta as despesas do governo em relação a esse ano. Não diminui, aumenta. Como se isso fosse parte da vida, como se isso fosse natural. E para cobrir esses 144 bilhões a mais de despesas, o que o governo fez? Cortou 144 bilhões de alguma coisa ali? Não, porque entraram despesas novas. Porque entraram despesas novas, tá? O piso
nacional de enfermagem, a desoneração da folha que o governo achava que não ia ter. Não achava que não ia ter, mas ia ter, mas tudo bem. Então você vai olhando, o governo falou, bom, precisamos buscar o 144. O que a gente faz? O governo só conseguiu cortar 26 bi de despesa. Ou seja, o governo olhou ali, encontrou 2 bi em gasto com pessoal, encontrou um pouquinho no Proagro, encontrou um pouquinho no INSS, encontrou um pouquinho no BPC, 25,9. E aí sabe o que ele fez? Achou 166 bi a mais de receita. Olha que interessante. Nós vamos ter que pagar 166 bilhões a mais de receita para que o governo possa sustentar o aumento de despesa que ele resolveu. Então, arbitrou uma série de coisas. Aumento de impostos, outorgas que ele estima que vão ser arrecadadas, aí tudo bem, são outorgas do Ministério do Transporte. Agora, o que o governo está imaginando é que vai ter tributos novos para poder cobrir esse buraco. Então, isso é um desajuste de contas. Ou seja, o que o governo entende é, a economia vai crescer no ano que vem mais do que o mercado está projetando. Pode até ser que cresça. Então, o governo está projetando um crescimento de 2,6% do PIB para o ano que vem. O mercado está falando em 1,9%. Então, tem aí um desencaixe qualquer. Além disso, vem a aprovação de novos impostos. Esse é o desenho do governo para poder cobrir o seu buraco. Quem olha para isso fala, cadê o ajuste fiscal? Por que não é o contrário? Aumento de impostos que seja pequeno e aumento de corte grande para fazer um superávit e eventualmente diminuir a dívida pública brasileira para que a gente tenha menos pressão sobre juros e os juros possam cair. Isso não tem. Não é isso que o governo está fazendo. Porque esse governo, ele gosta de gastar. O governo entende que o gasto público, o presidente Lula já disse isso, gasto público, que algumas pessoas chamam de despesas, eu chamo de investimento. Ele chama de investimento tudo aquilo que ele quer chamar de investimento. E, evidentemente, as despesas do governo acabam ganhando uma característica diferente e até romântica, como se aquele dinheiro não fosse resultado do suor do seu trabalho. Então, você trabalha para o governo. Você trabalha para que o governo gaste e faça propaganda, divulgação, de crescimentos, etc., que atrás deles tem o quê? Um dinheiro que não é sustentável, que é aumento de carga, aumento de carga, aumento de carga, aumento de carga. É uma distorção. Dinheiro para investimento a mais, porque esse aumento de despesa do governo, 144 bi, 132 são despesas obrigatórias. Sobram 14. Então o governo vai arrecadar no ano que vem, vai ter uma despesa no ano que vem de 2,2 trilhões de reais e vai conseguir adicionar ao capítulo das despesas não obrigatórias apenas 14 bilhões de reais. Só a mais do que teve esse ano. 14 bilhões de reais. O que dá para fazer com 14 bilhões de reais? Nada. Nada. Pouco. Muito pouco. É esse retrato de um governo que não tem austeridade, que não busca austeridade, que não quer fazer 1, 2 anos de austeridade ou 3 anos de austeridade para, de repente, no 4º ano, conseguir fazer alguma expansão. É esse governo que acaba provocando o aumento da taxa de juros. É esse governo que acaba segurando a queda da taxa de juros. É esse governo que acaba pressionando a política monetária. O Banco Central, o Copom, precisa reagir de um jeito chato. É novidade? Não. A gente tem déficit público há 10 anos. É novidade? Não. Quando o governo tucano fez o Plano Real, a única coisa que funcionou foi a política monetária. Também o ajuste fiscal não foi feito. Não conseguiu. Então, governo fazer ajuste fiscal, esperar de governo
que reduza despesas, esperar de governo que trabalhe para você, esperar de governo que não trabalhe para favorecer o deputado, o senador, que recebem 50 bilhões de reais de emenda, por que não corta? Né? Não, imagina cortar 50 bi. Se cortar 50 bi, podia ter uma pressão menor sobre o caixa do governo. Mas isso eu estou falando uma heresia, uma coisa imbecil. Tá aí um cara que não entende nada de política, falando uma asneira. É uma asneira mesmo, porque eles não consideram essa possibilidade. Pergunta se tem algum tribunal que considera a possibilidade de fazer redução de custos. Pergunta se no Tribunal Superior do Trabalho eles estão discutindo nesse momento a redução da estrutura do Poder Judiciário trabalhista. Não estão. Pergunta se o Tribunal Militar, a estrutura do Tribunal Militar, tem lá, o Superior Tribunal Militar. Pergunta se eles estão pensando em fazer redução, posto que mal e mal tem o que fazer. Pouquíssimos casos por ano, mas tem uma estrutura gigante. Ninguém pensa num negócio desse. A gente tinha tribunais regionais, né? Os TRFs, e abriram um em Minas Gerais. Vamos gastar dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não tem dono. O dinheiro é teu. E se é teu, não tem dono. Então, como o dinheiro não tem dono e o governo pega esse dinheiro e faz o que bem entende com ele, além de transferir para fazendo bondades, além de abrir negociações com estados, que não tem que abrir coisa nenhuma. Os estados têm que pagar a dívida que eles contraíram, porque está no contrato que eles assinaram, e agora vai lá o Supremo Tribunal Federal e dá umas canetadas e libera estados de pagar os juros, de pagar as parcelas da dívida. Então, entre eles se entendem, os engravatados do poder, os eleitos, pegam a sua grana e fazem com ela o que bem entendem. E só é para você o quê? Pagar a conta, pagar o espeto. E aí vem a política monetária e diz, bom, isso tudo vai acabar produzindo o quê? Um aumento na inflação. A inflação vai ficar talvez na meta, porque a gente vai trabalhar forte para isso, mas vai ficar no topo da meta, não no centro da meta. Não na casa dos 3%, vai ficar na casa dos 4,5%. Olha que vitória extraordinária. A custa de quê? Juro alto. A custa de quê? Segurando a queda de juros. A custa de quê? Da sua incapacidade, da sua impossibilidade de ir para um banco e pedir um empréstimo a um juro razoável. Claro que você não pega empréstimo a Selic, mas baliza o mercado. Então, o governo está trabalhando contra você. Os governos sempre trabalham contra você. Você acha que eles trabalham a seu favor? O governo só trabalha a seu favor quando ele não faz nada. O governo só trabalha a seu favor quando ele não aumenta a carga tributária. O governo só trabalha a seu favor quando ele aprova no Congresso, e o Congresso é idem no que eu estou falando, governo, Estado, só trabalha a seu favor quando aprova uma lei desburocratizando, simplificando, impedindo, protegendo você do ataque do fiscal, protegendo você do ataque dos carimbos, protegendo você de ir a repartições. Faz isso o governo com frequência? Não. Então eles querem controlar você. O governo federal quer te controlar. Os congressistas querem te controlar. O Poder Judiciário quer te controlar. Todos querem te controlar. Para quê? Para poder financiar o corpanzil gordo do Estado brasileiro. E para financiar esse corpanzil gordo do Estado brasileiro, eles vão lá e socam-lhe carga tributária. Aí o seu bolso esvazia e o deles enche. É assim que funciona. Resultado, a economia está desajustada, precisamos aumentar a taxa de juros. Precisa mesmo aumentar a taxa de juros, porque a economia está desajustada, e a economia fica desajustada porque aquilo que parece bacana, redução de desemprego, aumento da massa salarial e aumento do crescimento econômico, sem uma estrutura financeira, o fiscal do governo funcionando direito, obriga esse aumento de juros. Para você pensar e ver o seguinte, não cai no discurso dessa gente, governo de esquerda, governo de direita, tudo da mesma porcaria. Eles sempre dão um jeito de aumentar a carga. De Dom João VI para cá, a carga só subiu. Entendeu? Da República Velha para cá, a carga só subiu. Da ditadura Vargas para cá, a carga só subiu. Da Constituição de 46 para cá, a carga só subiu. Da Revolução
golpe de 64 para cá, a carga só subiu. Da democratização para cá, a carga só subiu. Escolhe o período histórico e traz para cá, a carga só subiu. E é assim governo após governo. Não tem um governo que reduziu a carga tributária. Porque eles entendem que evoluir é aumentar a carga. Ah, mas a Constituição de 88 manda fazer uma série de coisas que você tem que... os direitos e tal. Quer dizer que fazer os direitos todos, exercer, atender aos direitos da sociedade, necessariamente envolve gastar mais. Não dá para gastar melhor, não dá para ser mais racional. A tecnologia que reduz custo em todas as áreas não reduz os custos do Estado. A inteligência artificial que está aí para te ajudar não ajuda o Estado a custar menos. Então é aquela montoeira de ministério, montoeira de secretaria, montoeira de tudo. Para quê? Ministério da Pesca, pelo amor de Deus. Para que Ministério da Pesca? Sem Ministério da Pesca vai ter menos peixe no mar? Que coisa mais imbecil. Mas nós temos que ter Ministério disso, Ministério daquilo, Ministério do Porto, Ministério do Transporte, Ministério do... Daqui a pouco vai ter Ministério do Embarque e Ministério do Desembarque. Porque afinal são coisas completamente diferentes. Entrar num avião é diferente de sair de um avião. Porque uma coisa você está indo, outra você está voltando. Então faz 2 ministérios. Ministério do Embarque e Ministério do Desembarque. É uma coisa patética. Você vê a crise em torno do Ministério dos Direitos Humanos. Quer dizer que se não houvesse o Ministério dos Direitos Humanos, o governo Lula não teria direitos humanos? Os direitos humanos não podem ser uma secretaria do Ministério da Justiça, posto que direitos humanos são uma questão de justiça? Não, tem que ter um Ministério dos Direitos Humanos. Tem que ter um Ministério dos Esportes. Tem que ter um Ministério da Cultura. Não pode juntar, porque se juntar, começa uma confusão e esse governo, ou os governos não aguentam uma confusão, uma pressão da sociedade para dizer, escuta, em nome da racionalidade. Não tem racionalidade. Tem a vontade de gastar. E nessa vontade de gastar, resultado, a gente paga com os juros. É a gente que paga essa conta. Paga com mais tributo e com mais juros. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.